Olá pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um conto da literatura. Ele se chama O Papel de Parede Amarelo, de uma autora chamada Charlotte Perkins Gilman. A personagem ela vai nos relatar alguns acontecimentos que têm acontecido atualmente na sua vida. Ela não nos traz muitos elementos da sua história e não nos traz grandes informações. Então nós vamos falar no vídeo de hoje a partir do que é possível identificar nos relatos dela. Primeiro ela vai nos contar que ela tem tido uma espécie de crise nervosa. E aí ela vai descrever que as coisas não estão muito bem desde que ela teve um filhozinho, né, um bebê. Ela vem apresentando alguns sintomas, tem se sentido mal, algumas coisas não estão fluindo como deveriam. E ela vai também nos relatar a impressão, a opinião do seu marido, que é médico, e também do seu irmão. Se eu não me engano, o irmão dela também é médico. Ambos acreditam se tratar de uma histeria, de uma crise nervosa, algo muito passageiro, que não tem grande importância. Eles vão recomendar para ela que ela saia daquele ambiente, vá para um lugar mais isolado, fique uma espécie de retiro, que ela não tenha muito contato com as pessoas, evite fazer os seus trabalhos, evite ter atividades intelectuais, que ela pegue um ar, faça alguns exercícios, dê uma volta, e tudo isso vai passar. Tudo isso é algo muito bobo, algo que ela deveria inclusive ter força de vontade para superar. Vai dizer pra gente que quem é ela para discutir com o médico? Quem é ela para ela sente que de repente se isolar, deixar de fazer algumas atividades que ela gosta e que ela tem prazer e ela tem propósito naquilo, ela não acha que seria a melhor opção. Mas quem é ela para ir contra a recomendação do seu médico, que também é seu marido? Ao longo desse conto, a gente vai vendo que os sintomas apresentados, eles caracterizam uma depressão. Talvez uma depressão pós-parto, devido à proximidade ali com que ela apresentou os sintomas, tendo já tido um bebê, estando ali naquele período ainda. Talvez até tenha começado durante a gravidez, isso a gente não consegue precisar, porque o conto não nos traz essa informação. Então ele vai trazer pra gente a forma, o olhar que as pessoas tinham para os transtornos mentais, e como que tratar aquilo com leviandade ia gerar riscos para a saúde. E é algo que a gente pode trazer para os nossos dias. Nós sabemos que hoje em dia os transtornos mentais eles já têm tido um olhar diferente. As pessoas têm conseguido entender, tentar aprender, tentar conhecer um pouco mais. Mas nós sabemos que ainda há alguma resistência, ainda há muito a que se falar, muito pra gente trazer e comentar sobre esses transtornos e a forma de lidar com eles. Então ela vai nos relatar alguns sintomas, como o seu humor deprimido, uma vontade excessiva de chorar, choro frequente, cansaço. Não fica muito bem relatado a sua falta de apetite, mas em dado momento o marido, ela comenta sobre estar muito magra, sobre ter emagrecido bastante. Então a gente pode considerar talvez uma falta de apetite, esse emagrecimento sem a pessoa estar fazendo dieta. Ela também apresenta uma diminuição da vontade de fazer coisas que antes eram agradáveis para ela, como a própria escrita. Em dado momento ela vai perdendo a vontade de exercer essa atividade. Inclusive ela vai dizer pra gente que ela tá ali fazendo, mas ela tem percebido que precisa fazer um esforço muito maior para conseguir desempenhar essa atividade. Ela também vai expressar pra gente sentimentos de culpa constantes ali. E também fica possível a gente identificar a sua dificuldade para dormir. Em alguns momentos ela dorme demais, dorme a tarde inteira. Em outros períodos ela vai relatar que não dormiu à noite,
não, né, que teve insônia, então a gente vê um sono ali bem desregulado, que também pode ser um sintoma dessa depressão que ela tá manifestando. Então o que a gente consegue perceber nessa relação dos dois é que diante de todas essas questões físicas, emocionais que estão acontecendo dentro dela, sem ela entender muito bem tudo que está acontecendo por conta, né, de uma falta de conhecimento da época. O seu marido, que é uma pessoa de referência ali para ela, é uma pessoa de autoridade, até mesmo por ele ser médico. Ela enxerga ele como uma certa autoridade no quesito de que ele sabe o que ele está dizendo. E tem toda aquela questão da época que eles viviam e ter o marido como uma grande referência ali. Ela vai inclusive descrevê-lo como alguém que é muito cético, alguém que não acredita em determinadas coisas. As coisas precisavam ter uma comprovação, de repente, ali, científica, e como a gente está falando de uma época em que a depressão era vista como uma melancolia ali, ele enxergava apenas como uma histeria. Então o marido dela, ele vai a todo momento trazer para ela a necessidade de que ela tenha força de vontade, de que ela não está se esforçando o suficiente, de que tudo depende dela para que as coisas mudem e que ele tá só à disposição, esperando, que ele tá tentando ajudar, mas que ela não tá fazendo a parte dela. Então ele vai a todo momento trazer isso como uma espécie de culpa, né? Ele joga essa culpa ali pra cima dela a todo momento, porque ele não tá junto, ele não tá sendo empático com as dores dela. Ele simplesmente é um cara que ele trabalha bastante, ele é médico, como eu já falei milhões de vezes aqui. Então ele sai de manhã, ele deixa ela sozinha naquela casa, porque eu esqueci de contar um detalhe importante que dá o nome ao conto. Eles vão para uma casa distante, lá tem ele, a esposa, uma babá e o bebê. Ela fica o dia inteiro isolada dentro de um quarto com papel de parede amarelo, que é um papel de parede que desde o início ela não gosta muito, ela não se sente muito bem ali, e a todo momento ela traz isso pra ele, tipo, tem muitos quartos nessa casa, poxa, a gente não pode mudar de quarto, ficar num quarto mais abaixo. E ele a todo momento vai trazendo para ela a necessidade de que ela enfrente essa bobagem, de que isso aí é coisa tudo da cabeça dela, de que eles até poderiam mudar de quarto, mas aí ela não vai estar enfrentando uma coisa da sua própria imaginação. Todas essas acusações que ele vai fazendo vão fortalecendo nela aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que, nossa, realmente eu não devia estar fazendo isso, eu sou realmente uma pessoa muito fraca, e a todo momento ela traz esse tipo de narrativa, esse tipo de visão de si mesma. Nós cada vez mais vamos vendo a emoção dessa pessoa, dessa paciente, se intensificando e se tornando cada vez mais negativa, cada vez mais ela vai se sentindo cansada, desanimada, desamparada, solitária, frustrada, triste, deprimida. Da mesma forma que também vai fortalecendo as suas crenças, como eu disse, a visão que ela tem de si. Então ela começa a se achar não só fraca, como preguiçosa, como uma pessoa que devia estar ajudando e não atrapalhando. Ela se sente como se fosse um empecilho para o seu marido, para os seus amigos, né, que ela gostaria de estar vendo, de estar encontrando, mas o marido dela tá sempre dizendo que, olha, não é momento, mais pra frente a gente faz isso, e aí ela vai sentindo como se ela fosse a pessoa que tá impedindo que as coisas aconteçam. E no meio desse contexto todo que já foi falado, ela isolada dentro de um quarto com papel de parede que ela não gosta, se sentindo prisioneira ali,
isolada de todas as coisas que ela gostaria de estar fazendo, de todas as coisas que possivelmente estariam ajudando com que ela se sentisse melhor, sendo culpada e não validada pelas suas emoções a todo momento pelo seu marido. Isso vai se tornando de uma forma tão intensa, vai intensificando tanto e ela vai piorando tanto que ela começa a desenvolver sintomas psicóticos da sua depressão. Então, a depressão dela passa a ter características psicóticas que, inclusive, lá no DSM-5, ele faz uma distinção entre características psicóticas que seriam congruentes com o humor ou incongruentes com o humor. E nesse caso dela, talvez a gente possa considerar que foi meio incongruente com o humor, porque os delírios e as alucinações dela não têm a ver com o sentimento de tristeza, de estar deprimida. O que acontece é que ela começa a desenvolver certas teorias e enxergar certas coisas naquela parede, que ela começa a ver os desenhos daquela parede se mexendo e começa a criar ideias de que eles estariam conspirando alguma coisa. Ela começa a ver uma certa mulher que se arrasta e no início ela começa a ver essa mulher se arrastando dentro do papel de parede, até o momento que até pela janela do seu quarto ela avista essa mulher rastejando pela rua da sua casa. Ela dali, todo o comportamento dela já começa a ser modificado, ela já começa a inclusive criar teorias sobre a mulher, a babá, sobre o marido, teorias de que talvez eles soubessem de algo a respeito do papel de parede, de que eles estivessem ali conspirando alguma coisa por trás dela. Então ali ela já começa a criar o relato dela, né? Como eu disse, esse conto ele é escrito em forma de um diário. Então o relato dela começa a modificar, ela já começa a trazer certos elementos ali para nossa narração que são completamente fantasiosos ali. Ela quebra aquela narrativa que ela vinha fazendo, ela rompe com aquela lógica, ela rompe com aquela realidade e ela começa a nos narrar uma história completamente diferente daquilo ali que estava acontecendo. E ali ela vai apresentar também alucinações olfativas. Ela chega a sentir o cheiro do papel de parede, um cheiro desagradável, que faz ela inclusive considerar a possibilidade de colocar fogo na casa para se livrar daquele odor, se livrar daquele cheiro, mas ela não bota isso aí à frente. Mas a gente começa a ver o perigo que às vezes algumas alucinações elas acabam gerando na vida daquela pessoa. Ela chega a pensar coisas que colocariam a vida delas e de outros em risco. Os estudos nos trazem a informação de que 15% dos pacientes com depressão apresentam sintomas psicóticos, como delírios e alucinações, caracterizando essa depressão com características psicóticas, segundo o DSM-5. O tratamento para esse tipo de transtorno, para esse tipo de depressão, ele é muito semelhante ao tratamento de qualquer outro tipo de depressão mais comum, assim, que a gente conheça. Ela vai trazer a importância da terapia e da medicação. Nesse caso, com sintomas psicóticos, além de antidepressivos, o paciente também vai ser necessário que ele faça uso de antipsicóticos. Essa vai ser talvez a maior diferença no tratamento. A gente pode ver nesse conto que a má informação, a forma de lidar com transtornos mentais de uma forma tão leviana, de uma forma descuidada ali, de estar recomendando justamente tudo que era oposto ao que ela deveria estar fazendo, foi tornando tudo aquilo de forma tão crônica e foi intensificando tanto
que foi agravando os sintomas e agravando a dificuldade para que essa paciente, né, para que essa personagem pudesse se restabelecer. O conto, ele termina dessa forma, ele termina de uma forma muito aberta, né, com a aparição desses sintomas, com o fato do marido dela ficar extremamente assustado com tudo aquilo que estava acontecendo, chega até o momento que ele desmaia, inclusive. A gente vai vendo que, assim, possivelmente nada foi feito ali, talvez o fim dessa personagem não seja dos mais agradáveis. Fica aqui essa dica, fica esse alerta aí para vocês, diante de sintomas depressivos, de qualquer transtorno mental, para que vocês busquem ajuda especializada para tratar, porque há tratamento, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários para mim, curte esse vídeo, compartilha, tá? E nos vemos no próximo vídeo.